né? É chuva, né? Meus irmãos, olha só, hoje é o domingo do Bom Pastor. Na sua misericórdia, Deus nos deu essa semana um novo pastor. Semana passada, você vai lembrar que o Evangelho falava já de pastoreio, de Pedro. Apacenta os meus cordeiros. Essa semana, o Evangelho do Bom Pastor. E nesse meio do caminho, o Senhor nos dá um novo pastor, o Papa Leão, que desde já deve estar no nosso coração e deve ter as nossas orações. Hoje também é Dia das Mães, ou amanhã, e a homilia vai ser disso, das mães. Você que é pai, não acha que você vai ficar sobrando aí, que o seu dia vai chegar. E aí com o homem o padre é mais duro. Veja, a primeira coisa é saber que todos nós fomos chamados a sermos ovelhas do Senhor. A Bíblia toda fala dessa teologia do pastoreio. Sempre no quarto domingo da Páscoa é um trecho do Evangelho do Bom Pastor. Hoje você viu Jesus dizendo que as minhas ovelhas escutam a minha voz. Aqui já vale uma coisa, né? Se eu quero ser de fato do rebanho de Jesus, eu preciso ouvir a sua voz. Como é que uma ovelha escuta a voz do pastor? Obedecendo o seu pastor. Quem já viu o que é cuidar de um rebanho de ovelhas, sabe que por muitas vezes a pessoa que não é o pastor chama, elas nem dão bola. Mas quando o pastor chama, as ovelhas vêm. Então veja, a primeira coisa é, se eu sou do rebanho de fato de Cristo, eu preciso ouvir essa voz e obedecer. E isso já começa então com os 10 mandamentos, com a palavra, com a liturgia. Eu escuto o que ele fala e obedeço. Mas além disso, ele também nos colocou para sermos pastores uns dos outros. O Senhor nos fez enquanto comunidade humana, comunidade igreja, comunidade paroquial e comunidade familiar. Essa história, por exemplo, ninguém tem nada que ver com a minha vida, é mais ou menos. Uma cuida. E assim como Deus constituiu o seu Filho como nosso pastor, Ele também nos concedeu pastores. O padre acabou de falar do Papa, o nosso bispo Dom Arnaldo, os padres, o diácono, são todos colocados como pastores para guiar o seu rebanho. Mas também os pais. Há um pastoreio que você deve exercer na sua família. Pastoreie a sua família, pai e mãe. De forma que, se eu não aprender a ser ovelha, se eu não aprender a escutar a voz do pastor e colocá-la em prática, eu não vou saber conduzir aqueles que o Senhor me concedeu. E aí o seu julgamento será justamente esse. O meu julgamento será na medida em que eu conduzir vocês para Deus. E de cada pai e cada mãe também será assim. Há uma responsabilidade na vida que é entregue na sua mão. E aqui não vai ser e não é simplesmente dar de comer, dar o estudo, tudo isso é importante, mas ainda é o secundário. Vou falar de novo. Se eu não aprender a ser ovelha de Jesus, eu não sei como conduzir ninguém, eu não vou saber ser pastor.
E por isso o papel fundamental da mãe, da maternidade nos dias de hoje, em tempos de feminismo, de machismo, e de que cada vez mais o demônio tem zombado da maternidade, ou do ser mãe, ou do ser esposa, enfim. Primeira coisa, o que é a maternidade segundo a nossa fé? A maternidade é, presta atenção à palavra, uma parceria sagrada. Uma parceria sagrada com Deus na criação e educação dos filhos. O catecismo da igreja, ele fala assim, que Deus criou o mundo perfeito, porém inacabado, porque Ele quer que a gente participe com Ele da criação. Deus não precisa de ninguém, mas Ele quis dar essa responsabilidade, essa parceria a cada um. De modo especial, há uma parceria com os pais quando geram a vida e quando conduzem os seus filhos para Deus. Então presta atenção que quando você se torna pai ou mãe, você se torna, entre aspas, sócio de Deus, parceiro de Deus. Você tem algo para cuidar, que no fundo é dele, está arrendado nas suas mãos, que é a vida dos seus filhos. Quando você arrenda um terreno, você usa daquele terreno, você tira lucro daquele terreno, mas depois você tem que entregar o terreno de volta. A vida, nem minha, nem a sua, nem a dos seus filhos, pertence de fato a você. Foi dado como um dom, para que cada um cuide da própria vida e cuide daqueles que Deus colocou na sua mão. Então você ficou grávida, ficou grávido, não é? O casal, já a partir disso se torna um sócio de Deus, um parceiro de Deus. Qual é a sua missão nessa parceria? Criação e educação dos filhos. Só que, primeiro, o Papa Francisco dizia que Deus ama cada um de nós como o pai e como a sua mãe. Por isso que há um exemplo concreto do que é viver essa missão. A família de Nazaré, Maria e José. Quando a gente pensa em família, a gente não pode ficar comparando com as nossas famílias, porque por mais que a sua família ainda esteja buscando a Deus, esteja de fato no caminho, ainda você sabe que tem muito elemento que precisa melhorar. O Papa Francisco fala então, existe um parâmetro para a gente saber o que de fato é família, e esse parâmetro é a família de Nazaré. A nossa paróquia tem a graça de ter esse título, Sagrada Família. Então repara que quando eu olho para a minha família, eu tenho que olhar para aquilo que Maria fez como mãe e para aquilo que José fez como pai. Não é o mundo, não é o filósofo, não é a televisão, não é o youtuber. Essa missão vai muito além do cuidado físico. É físico sim, mas vai muito além disso. Os pais hoje se preocupam apenas com o físico, apenas com o material. Está errado? Está faltando parte. Está faltando a parte mais importante, que é a parte espiritual. Você tem uma parceria para com Deus. A sua parceria não é deixar ele fortão, ela fortona, não é simplesmente deixar ela inteligente, ou ele inteligente, ou eles. A sua parceria é levar eles para o céu. Padre, é difícil. Por isso tem Deus do seu lado. Por isso que Deus é o seu sócio. Por isso que Deus é o seu parceiro. Porque sozinho você não vai conseguir. Dar comida, dar roupa, dar educação é fácil diante disso. Mas a sua missão
de mãe é levar o seu filho para o céu. E isso, presta atenção, não termina, a sua missão não termina quando ele faz 18 anos. Não tem na Bíblia falando, olha, a partir de 18 anos você larga seu filho se virar como que ele quiser. Você tem uma responsabilidade de novo diante de Deus, de lutar a sua vida toda para a salvação do seu filho e da sua filha, para ter a graça de chegar um dia e entregá-los na mão de Deus. Entregá-los no dia do seu juízo você poder falar, está aqui, Senhor, eu os trouxe. É tão doído celebrar um batizado, a primeira comunhão, porque muitas vezes, muitos pais olham para aquilo como um evento social, e não percebem nem o que está acontecendo na liturgia, e nem a missão que está sendo dada nas mãos daquele casal. Não é uma formatura. Para muitas crianças, a primeira comunhão vira a última. Não tem a segunda, não tem a terceira, não tem a quarta, mas o cara tem diploma depois, mas o cara é formado, mas o cara tem um carrão, mas o cara depois vai para o inferno. Adiantou eu ter dado tudo isso para o meu filho, para a minha filha? Essa missão vai muito além do cuidado físico, ela envolve a formação espiritual, moral, formação espiritual, ou seja, você ensinar a rezar, a buscar a Deus, a participar da missa, a vir comungar, a buscar a confissão. Essa é a formação espiritual. Segunda coisa, formação moral. O que é formação moral? Tem a ver com os mandamentos. Olha, você está fazendo algo errado aqui, meu filho. Por quê? Porque Deus fala que não é para pecar contra a castidade. Não é para faltar da missa no final de semana. Não é, veja, a moralidade não é você. Não é você que fala o que é certo e o que é errado. Quem fala o que é certo e o que é errado é o próprio Deus. Então, a partir dele, você usa como régua na sua família. Agora, de novo, lembra que o padre falou? Para você ser pastor, você tem que aprender a ser ovelha. Agora, se eu como pai, mãe, não estou seguindo a moralidade de Deus, como é que eu vou cobrar dos meus filhos? Com a graça de Deus, a gente vai ver muitas famílias inteirinhas do céu. Mas a gente vai ver muitas famílias inteirinhas no inferno. Inteiras no inferno. Formação espiritual, moral, fazendo assim a mãe uma verdadeira educadora na fé. Você que é a mãe, veja, é missão do pai e da mãe. Mas você que é a mãe, presta atenção, você é a primeira catequista do seu filho. Tem criança que chega na catequese e não sabe fazer o sinal da cruz, não sabe rezar a Ave Maria, não tem o respeito com a igreja, com o espaço, não tem o respeito com as coisas de Deus. Eu sempre me pergunto, cadê a mãe dessa criança? O pai também? Sim, mas é a mãe que vai convivendo mais com o filho. O pai a princípio vai trabalhar, a mãe, mesmo trabalhando, ela que cuida, ela que está mais presente, ela que tem esse aconchego, esse carinho, e essa é a hora de mostrar a bondade de Deus. A bondade de Deus ali se manifesta no pai, pelo respeito, pela autoridade que ele deve exercer em casa, e isso vem de Deus, Deus tem autoridade, e o da mãe, a partir do seu carinho, da sua bondade, ensinando, catequizando as crianças. Agora pensa só, nós vivemos numa sociedade que exige que todo mundo trabalhe e se mate de trabalhar. Muitos chegam arrebentado em casa. Vou ter saúde, vou ter disposição, vou ter ânimo para ainda educar o meu filho na fé? Vou ter a coragem de desligar a televisão para podermos rezarmos juntos?
Ou vou naquela ideia de que, não, mas agora é meu tempo, preciso ter um tempo para mim. O objetivo principal, então, visa conduzir seus filhos ao céu. O padre sempre fala isso. Se você, pai e mãe, não levar o seu filho para o céu, você falhou como pai e como mãe. Elementos essenciais dessa vocação incluem a transmissão dos valores do Evangelho, a capacidade de sacrificar por amor e o cultivo de uma vida interior profunda. Veja, a mãe, o pai não sabe quais são os 4 evangelistas. Vai passar o que para o filho? Mas fala do Neymar, fala de funk, fala disso, daquilo, outro. Pensa bem, os filhos que estão aí dançando de modo sensual, os jovens que estão aí dançando de modo sensual hoje, com letras que deixariam Sodoma com vergonha, com funk, com sertanejo, com não sei o que, são filhos daqueles que um dia dançaram na boquinha da garrafa. E a coisa vai piorando cada vez mais. Agora, se perguntar das coisas de Deus, muito bem, quais são os perigos para o exercício do pastoreio de uma mãe quando seus filhos são crianças? Vou repetir. Quais são os perigos do exercício do pastoreio de uma mãe quando seus filhos são pequenos, são crianças? Primeira coisa, querer fazer tudo sozinha, sem delegar ou pedir ajuda. Santo Inácio fala que o demônio, às vezes, ele nos tenta a não fazer nada espiritualmente, ou para que a gente queira abraçar o mundo, fazer um monte de coisa espiritualmente, para que passado uma semana, 5 dias, a gente volta a não fazer nada, porque é muita coisa. Então, se eu entro nessa dinâmica de querer fazer tudo sozinha, não pedir ajuda, eu vou ficar extenuada, eu vou ficar cansada, irritada, não vou ter paciência com Deus, com as pessoas e com os filhos. Não pedir ajuda, homem ou mulher, você não pedir ajuda é orgulho. E Deus pode quebrar isso na marra. Tem muita gente que é capaz de ajudar todo mundo, mas não pede ajuda. Deus pode quebrar isso. É só deixar a pessoa numa cama aí, ó, de modo que ela vai depender de tudo de outra pessoa. Saiba pedir ajuda, saiba descansar. Como o padre falou, você mulher hoje tem muita obrigação, o trabalho, a casa, a vida espiritual. Você tem que saber dosar isso. Esquecer que Deus também age por meio das pessoas. Quando você está pedindo ajuda, quando tem a oportunidade de alguém ajudar, Deus está te ajudando pelas pessoas. E que é humildade quando você expressa que precisa de ajuda. Segundo perigo, deixar de lado a oração pessoal, achando que só o serviço basta. Você, mãe, tem que ter vida de oração, gente. Fala para mim, como é que você vai mandar o seu filho para a escola, do jeito que está a escola hoje, sem rezar por ele? Você faz isso, você é louca. Olha o que oferece o mundo. Isso vale também para o seu esposo. Como é que você vai mandar o seu esposo para o serviço se você não reza por ele? Lá vai ter de tudo. Convite à droga, convite à bagunça, convite à bebida, convite ao roubo, convite à traição. Como é que você vai mandar ele sem ter vida de oração? Como é que você vai mandar a sua criança lá na escola, lá no curso, lá não sei na onde, de peito aberto?
Você tem que ter vida de oração. Você não pode achar, mas eu cuido bem deles, estão limpinhos, estão arrumadinhos, e eu estou rezando? Padre, mas eu não tenho tempo de oração. Veja, primeira coisa, o catecismo fala que quem não tem tempo para rezar está mentindo. Porque no fundo você tem outras prioridades. Porque se você tiver prioridade, você vai ter tempo de oração. Você vai cavocar um tempo de oração aí. Você vai parar de gastar tempo com besteira, com zap, com televisão, e vai ver o que é importante, que é rezar pela sua família. E rezar com a família. Presta atenção que são duas coisas diferentes. Uma coisa é você, mãe, ter vida de oração. É você e Deus só. Outra coisa é você puxar eles para rezarem. Juntos. Confundir amor com excesso de mimo e permissividade. Nós estamos vivendo na nossa cara isso. Os pais ficam falando que todo mundo é Nutella hoje, que não sei o quê, mas eles mesmos não têm atitudes diante do Evangelho de Jesus. E tudo é mimando as crianças. A criança vai crescendo e se tornando um monstro que não sabe ouvir não. Hoje em dia está tão assim que, veja, a criança começa a aprontar na escola, os pais, em vez de corrigir os filhos, eles vão atrás de um diagnóstico. Presta atenção que é sério que eu estou falando, viu? Ah, mas meu filho tem isso. Ah, mas meu filho tem aquilo outro, tem aquilo outro. Em vez de corrigir as crianças, eu quero arrumar um diagnóstico para mim ficar livre da correção. Independente do diagnóstico que esteja a criança. Você tem que educá-los para Deus. Agora veja que muita coisa é manha dos próprios pais. Ou da própria mãe. Super protege, super valoriza, super isso, aquilo, outro. Está criando um monstro. Está criando um futuro viciado. Presta atenção. Ensine a respeitar, ensine a escutar sim e escutar não. Ensine que na hora que falar sim, esse sim não é fazer o que dá na cabeça. E ensine que quando você falar não, vai ser não. Você não tem que ficar justificando para a criança não tem a idade que você tem. Se você fica dialogando, justificando com a criança, você está querendo ter a idade dela. A misericórdia, lembra do domingo da misericórdia? A misericórdia é ter o coração do que sofre. Muito bem, se coloca no coração do seu filho, da sua filha, 5, 7, 10 anos. Que conhecimento que ele tem? Tem coisas que você tem que tomar a decisão e não tem que ficar justificando. É simplesmente não. Mas por que não? Porque eu falei não. Quando ele for pai, ele vai entender. Aí vou mimando, vou negociando com a criança. Ai, você não quer ir tomar banho? Ai, você não sei o quê? Ai, não sei o quê. Gente, nós estamos criando uma turma doente. Nossos pais, eles educaram a gente com o olhar. Com o olhar você já sabia que estava fazendo coisa errada. Agora, hoje em dia, a gente vai mimando. Presta atenção outra coisa, nessa questão de mimar os filhos. Você, pai e mãe, você não está aí para ser amiguinho do seu filho. Você, diante de Deus, não vai ser julgado se você foi amigo dele. Você vai ser julgado se você exerceu o papel de pai e mãe. Nesse balaio está ser amigo. Mas por muitas vezes, para querer ser amigo do filho e da filha, eu deixo de lado a minha missão de pai e mãe. Aí eu mimo. A criança, enquanto ela está aí, presta atenção, não fica, você mãe,
Presta atenção, o padre vai falar. Depois, na hora que ficar adolescente, ficar jovem, aí vai buscar lá na clínica e vai cair na mesma coisa que ele fez desde criança com você: chantagem emocional. Para com essa história de querer fazer o gostinho dele ou dela para querer ser amado por ele. Agora que a criança, o modo como ele te ama e como você ama ele é mostrando respeito. É respeito. Lá na frente vai ser sentimento, que daí a pessoa vai ter ideia do que aconteceu. Fala para mim, você não pensa que tem dia que você agradece por aquele beliscão que você tomou lá atrás, por aquela chamada de atenção que você tomou lá atrás? Porque na hora você não entendeu, mas depois você fala assim: estamos certos. Esconder amor com excesso de mimo é correr o risco de formar filhos frágeis, egoístas e que fazem chantagem. Aquela dificuldade para levar a pessoa a ser internada numa clínica de recuperação. Aí a pessoa vai, fica 3 meses lá sem ter contato. Aí quando os pais vão visitar, quando a mãe fica do lado do cara, o cara já começa: vocês me largaram aqui, eu já estou bom, vocês não me amam. E como isso se repetiu desde a infância, vamos embora então, você acha que já está bom, meu filhinho está bom. Aí você não sabe também por que o cara está aí 40, 50 anos em casa como um bebê, desde criança mimado, não tinha responsabilidade em casa, não tirava um lixo, não lavava um copo, não tirava nota. Quantas vezes você escutou do seu pai: você só está aqui para estudar, mas nem isso você acompanha. E o que eu estou falando aqui vale por tabela para o pai também, viu? Como o padre falou, o dia do pai vai chegar também. Comparar-se com outras mães, gerando culpa ou orgulho, isso aí envenena o coração com insegurança ou vaidade. Ou seja, eu me acho mais do que a outra ou me acho menos do que a outra. Meus irmãos, o que o padre sempre fala: para de seguir pessoas aí que ficam ditando como que é ser mãe, ser esposa em Instagram. Aquilo é um show, gente. Aquilo de lá é um truque, todo mundo lá bem vestido, todo mundo lá rezando em latim, todo mundo lá isso, aquilo, outro. Aquilo é para vender, é uma venda, eles estão vendendo curso para você. E aí vai a mãe, ou o pai, mas vai a mãe, vê a realidade da vida dela e percebe que o marido não é daquele jeito, os filhos não são daquele jeito, e nem ela é daquele jeito. Então o que dá? Dá tristeza, dá desânimo, dá muita gente reclamando da maternidade lá na confissão, lá no atendimento. Eles não podem ditar como deve ser a sua casa, porque eles não estão na sua casa. Esse ideal de família católica, sabe, tradicional, não sei o que, é muito bonito no papel, mas na realidade é outra coisa. Às vezes os casais vêm assim: não, eu vou pôr numa escola católica para ser educado como católico e tal e coisa, vai receber valores, deixa eu dizer para você, quer pôr, ponha, mas não tem segurança nenhuma que vai vingar, porque tem a liberdade de cada um. Às vezes penso que colocando numa escola católica, eu já fico de boa, não preciso nem me preocupar, a escola vai ensinar, e aí não me preocupo, e aí a hora que formar, sai já pronto, numa forma. Toma cuidado. O que você tem que fazer, seja escola católica ou pública, é acompanhar o seu filho ou a sua filha, é dar limite. Porque eu atendo confissão, e você não acha que escola católica não entra porcaria também. Se o espaço
deve favorecer isso, como a escola católica a princípio favorece. Mas se você não estiver atento, seu filho vai sair de lá como um capeta. Ou não tem padre que dá BO, ou não tem gente dentro da igreja que dá BO. Se você não acompanhar, então presta atenção, fica se comparando com essa turma no Instagram, que não sei do que, e papapá, e vai se sentindo mal. Padre, eu perdi a paciência com meus filhos. Deixa eu dizer para você, até para aliviar a sua culpa, o padre já falou isso, eu vou falar de novo. Você que é mãe tem que dar uns gritos mesmo, mas tem que saber como corrige. Você tem que saber como corrige. Você tem que corrigir para salvar, sempre para salvar. Não é para ter razão, não é para ser dona da verdade, não é para esfregar a verdade na cara do outro, não é para humilhar filho ou marido. Não fica desfazendo do seu marido na frente dos filhos, na frente de ninguém, aliás. Mas se você fica desfazendo do seu marido na frente dos filhos, você está tirando a autoridade dele. Depois você não reclame que você está sozinha, ele não me ajuda, ninguém obedece ele. Lógico, você desautorizou a autoridade dele, você tirou a autoridade dele. Se você viu que ele corrigiu errado, fez alguma coisa errada, você pega, chama do lado, depois vocês falam, depois vocês quebram o pau, mas ali você não pode desaponar a autoridade dele, e nem você dela. Um reino dividido tende a morrer. Quem que falou isso? Jesus falou isso. Comparar-se com as mães, com as pessoas, envenena o seu coração, dá insegurança, vaidade e impede de você perceber as alegrias do cotidiano. Outro perigo: buscar perfeições na rotina, esquecendo da vida espiritual. Então é assim, na rotina está tudo em ordem, você vai na casa lá, está os brinquedinhos, tudo guardado em ordem alfabética. Então lá tudo penteadinho, tudo não sei o quê, mas é um quartel. Ela não consegue lidar com a bagunça da criança. Isso é sinal de que a criança não está sendo criança, gente. Você vai ter que entender que ela não tem a sua capacidade de entendimento. Então, vai ter hora que os brinquedos vão estar tudo espalhado e vai ter hora de recolher, de ensinar a recolher. Mas você não pode ficar neurótica com isso, porque depois, amanhã ou depois, ele vai ter que lidar com a liberdade que está na mão dela, daquela criança. Tem seminário por aí, veja, que bloqueia o uso de celular. Não pode usar o celular, internet dentro do seminário. Olha que coisa boa. Depois o cara ordena, ele vai para a paróquia, a internet está na mão dele. Se ensinou a usar a internet com uso adequado, não ensinou. Qual que é o perigo então? O perigo é se lambuzar. Você tem que achar esse meio termo entre, assim, exigir, mas não rigidez. Fazer vista grossa, mas não laxismo. Padre, é difícil? Por isso tem que rezar. Senão vira todo mundo, vira um quartel lá. Você coloca a turma em ordem unida lá e põe para todo mundo marchar. É família isso? Não, isso é quartel. Está lá a sargenta, está lá a capitã Nascimento. A pessoa fica buscando perfeição na rotina e não sabe que a rotina ela é quebrada por aquilo que não dá certo. Tudo isso é um orgulho escondido de controle. Exigir que dos filhos mais do que eles podem dar.
Eu quero que meu filho seja o Cristiano Ronaldo. Aí vai o pai lá, compra a bola do Cristiano Ronaldo, compra a chuteira do Cristiano Ronaldo, o meião, a camiseta, e não sei o que, passa vídeo 24 horas do Cristiano Ronaldo, mas o moleque é um pereba. Como? Você vai ficar sem comer? Não conseguiu dar 2 embaixadinhas, vai ficar sem comer. Porque meu filho, aos 3 anos, tem que falar inglês, francês, italiano, tem que falar mais língua que o Papa novo aí. A agenda do moleque é mais do que a do padre. Começa às 5 da manhã, natação, judô, kung fu, depois vai para inglês, francês, japonês, origami, depois... E aí tem 10 minutos para ele brincar. Criança tem que ser criança, gente. E criança tem que pôr o pé no chão, tem que pegar anticorpos lá sabe, tem que ser criança, tem que ter vida de criança. Você tem que dar formaçãozinha para ele, mas você não pode exigir as suas frustrações. Você, mãe, presta atenção. 13, 14 anos ele já vai estar pilhado. Você já vai estar pagando um monte de remédio para ele e para ela, porque é uma exigência de adulto. Meu, gente que é padre tem que ficar falando o básico de ser pai e mãe para a turma. Você tem que aprender a dosar isso, mas de novo, tem gente que tem agenda mais pesada, tem criança que tem agenda mais pesada que a do padre. Projetar neles as suas frustrações não resolvidas, esquecendo que cada filho tem o seu ritmo e vocação. Presta atenção, fica projetando. Eu quero que meu filho seja um cantor, uma cantora, porque eu não tive oportunidade, eu não fui, não sei. É a vocação dele, é a vocação dela, então o que está insistindo? Quantos padres, deixa eu dizer um negócio para vocês, hein? Que depois que a mãe morre, deixa de ser padre, porque a vocação era da mãe. Presta atenção. Deixar de cuidar da própria saúde emocional e espiritual. Você tem que estar bem para cuidar da turma. Se você for também a gata borralheira, você não vai aguentar. E aí vem irritação, vem cansaço, vem depressão, vem angústia, vem ansiedade. Você tem que ter tempo lúdico, tempo de passeio, tempo de algum hobby que você tem. Padre, mas se vire, né? Se organize. Outro B.O. aqui, esquecer-se do esposo. Primeiro deixa eu falar para os homens. Cresça. Para de disputar o amor dela com os filhos. Ele não dá mais bola para mim. Não sei o que. Quer chupeta, Nini? Quer chupeta? Cresça, você cresça. Agora, você, esposa, precisa valorizá-lo, precisa amá-lo, precisa dar sinais do amor, precisa estar bem. Fica aí sem fazer chapinha. Fica aí cheirando cebola. Entende? Tudo isso é você estar bem, para servir bem, para que ele não fique buscando lá fora. Se de repente a casa virou só cobrança, ele vai para quê? Presta atenção que o padre vai falar. Lógico que tem a realidade da vida, do dia a dia, da canseira, dos boletos, de tudo quanto é coisa que a gente passa, mas de alguma forma, você, esposa e esposo, mas hoje, como o padre falou, é para as mulheres, você tem que transformar a sua casa no lugar aonde ele quer estar. Ele está lá trabalhando, ele tem que ficar pensando: nossa, eu vou chegar em casa hoje, eu vou na minha casa. Nossa, eu vou acabar o trabalho, eu vou ter que ir na minha casa. Né? Quantos homens que daí não justifica, mas corre para o bar. A casa é o bar. Quantas mulheres que a casa é a igreja. Ela não vai na igreja porque ela é devota, ela vai na igreja porque ela quer fugir de casa.
É a sua casa, sabe? Você criar o ambiente de ser a sua casa, o seu esposo. E aí tem que ter o tempinho aí né? Das bitoquinhas, né? E tanto um quanto o outro tem que perceber o outro, olhar para o outro. Reclamar mais que agradecer. Ah, mulherada, hein? Eu estou falando de quem atende. Sinceramente, gente, não é uma, não é duas. Tem dia que eu penso assim: meu Deus, como que esse cara aguenta? Reclama de tudo, reclama. Sério, gente, eu penso, eu não ia aguentar. Eu não ia aguentar, sabe? Vou falar, hein? Às vezes na paróquia tem umas assim, sabe? Eu fujo, estão me chamando ali. Sai fora, fica reclamando de tudo tá reclamando. Tá bom, reclama. Para, gente, ninguém aguenta a gente assim. Ser controladora. Tem que cantar a minha cartilha. Tem que ser na pauta. De novo, ninguém aguenta isso. Às vezes eu fico pensando também, né? Não casei para não ter mulher no meu pé, mas não adiantou. Não adiantou. É as paroquianas, é secretária, é minha mãe, Mariana. Sabe? Ontem eu estava lá no jantar, fui pegar comida. Padre, por que você não pega esse? Por que você não pega aquele? Se eu quiser pegar aquele, eu vou lá e pego. Eu estou vendo a comida. Quer controlar o que eu vou comer, Não deu certo, gente. Não é? Querer ser tudo para os filhos, esquecendo que primeiro eles pertencem a Deus. Também você não pode ser a gata borralheira, assim que todo mundo pisa, que todo mundo, sabe? Você precisa também levá-los para a adoração a Deus, e não querer tomar o lugar de Deus, fazendo os gostinhos deles toda hora. Perigos para o pastoreio de uma mãe com filhos adultos. Você achou que ia escapar, né? Eu já passei da fase das crianças. Muito bem, vamos ver os B.O. com as mães que têm filho adulto. Primeira coisa, tratar o marmanjão como criança. O Betinho, o Robertinho, o Fernandinho, eu não sei o que, tudo é inho. Quantos anos o cara tem? 50. O cara é vô já. Tratando ele como criança. Ele gosta de caldinho de feijão, temperadinho assim, assado. Né? Controlar a vida dos filhos. Presta atenção, você que tem já filho adulto, já está casado aí, você está aí para ajudá-los. Quando o padre celebra o casamento, eu sempre falo: toma cuidado, vocês pais, porque agora eles têm a vida deles. Vocês estão ali para auxiliar, e não para dividir o casal, e não para querer impor suas vontades no casal que está sendo feito ali, ou ficar controlando a vida do filho adulto. Manipular com culpa e afeto. Toma cuidado, que as mães fazem muito isso. Ninguém vem me ver. Estou aqui esquecida. Não sei o que. Fica manipulando ali, jogando. Depois que ele casou, depois que ela casou. Depois que ela casou, presta atenção, ela vai ter a vida dela. O pai vai deixar a sua família, aliás, o esposo vai deixar, o homem vai deixar a sua família, e a mulher vai deixar a sua família, e eles serão uma só carne. Seu filho não é uma só carne que você, sua filha não é uma só carne que você. Amanhã ou depois ele vai casar e vai ter a vida deles, e você vai ajudá-los. Você não pode ficar manipulando com afeto
essa missão deles. Assim como você está lá para ajudá-los, eles também devem estar ali para ajudá-los, na medida que você vai precisando de fato. Mas tem muita mãe que manipula a gente. Criticar constantemente o modo de viver, de educar ou de administrar a própria vida. Porque no meu tempo, porque eu não deixava fazer isso, porque isso, porque aquilo outro. Fica criticando aquela família. De novo, gente, agora eles têm a vida deles. Eles precisam acertar, errar, se alegrar, brigar por si. Resolvam, é vida adulta. Aí brigou, vai lá o marmanjão para a casa da mãe. Ela xingou você de bobo, vem aqui. Brigou, vai lá para a casa da mãe. A mulher vai lá para a casa da mãe. Veja, resolvam, vida adulta. Mas às vezes fica favorecendo isso, do tipo, qualquer coisa eu vou para a casa do pai, com a mãe. Fora quando começa a criticar os parentes da outra pessoa, né? Mas sua sogra, né? Mas sua cunhada, mas não sei o quê, não sei o quê. Presta atenção, gente. É família da outra pessoa. Como é que você vai ficar falando mal da outra família? Mas padre, tem chulé, é azedo, é não sei o quê, é não sei o quê. Meu, quando você casa, você ganha um monte de coisa de bônus, né? Vem um kit chatice de bônus. Você ama essa pessoa na medida que você carrega todo esse kit junto. Recusar-se a acolher ou perdoar as pessoas, como genros, noras, netos. Quanta veinha com o coração duro. Quanta mãe com o coração duro. Fomentar divisões entre os próprios filhos. Isso aqui, gente. Mas só o fulaninho que vem me visitar, vocês não vêm. Porque esse que tem paciência comigo. Porque esse é assim, esse é assado, isso aqui. Vai gerando divisão, ciúme, inveja. Depois não sabe porque um irmão está sem falar com o outro. Foi a mãe que ficou instigando isso. Rixa, divisão já dentro de casa. Relembrar dos erros do passado como forma de cobrança. Cobrando lá coisas da infância, da juventude, ou coisas de uma vida que estava desregrada, e agora a pessoa, por exemplo, voltou para a igreja, e ainda fica jogando na cara, ou fica desconfiando da conversão da pessoa. Ignorar os limites saudáveis, presta atenção, de ausência e presença. Há um equilíbrio que tem que ter aí, quando tem um filho adulto, que está casado, a filha que está adulta, que está casada, entre ausência e presença. Pensa só se eu, como padre, por exemplo, deixasse vocês na mão, porque amanhã não vai ter missa, porque amanhã é dia das mães, né? Então vou lá com a minha mãe. Olha, amanhã não vai ter missa, porque amanhã é Natal, então eu tenho que passar lá a ceia com a minha família. Acabou. A ausência e presença. Vai ter dia que a segunda-feira, quarta-feira eu vou estar em casa. Mas vai ter dia que vai ser festa, aniversário, que eu não vou estar. E a mãe vai ter que saber equilibrar isso, seja o padre e filho, ou o casado, ou trabalhando fora, ou o que for. Falar mal do cônjuge, dos filhos. Você pode estar dividindo um casamento, hein? Quais são as virtudes que toda mãe tem que ter? Primeiro, fé. Quando seus filhos pensarem em Deus, em fé, dentro de casa, tem que lembrar da sua mãe. Tem que lembrar da mãe. Por consequência do pai. Segunda coisa, humildade.
Uma mãe tem que ter humildade, reconhecer os seus limites e reconhecer as suas virtudes. Uma mãe, abra seu ouvido, hein? Tem que ter paciência. Paciência. Como o padre falou, tem dia que você tem que dar uns gritos lá, não tem? Mas você tem que exercitar muito mais a sua paciência. Você tem que lembrar que um dia você teve 12 anos, um dia você teve 15 anos, um dia você tinha 20 anos, e você não era Santa Rita de Cássia. Ter misericórdia, sensibilidade de reconhecer e responder à necessidade dos filhos. Ter generosidade, disposição para doar-se sempre, independente da hora, do tempo. Ter uma atenção justamente dividida na hora certa: Deus, esposo, filhos, trabalho, nessa ordem. Deus, esposo, filhos, trabalho. Gratidão. Lembra que o padre falou de tanta gente que fica reclamando? Qual que é o remédio para a murmuração? Ser grata. Aprenda a ser grata, ter gratidão, desde as pequenas coisas. O Papa Francisco escreveu assim uma vez: ser mãe é viver como ovelha que escuta a voz de Jesus, e por isso se torna pastora dos seus, conduzindo com amor, com sacrifício e com fé os filhos até Deus, onde lá tudo fará sentido. Mais uma vez, gente, você não está aí simplesmente para dar comida ou bebida para o seu filho. Tem uma frase errada nos dias de hoje que é assim: se cria o filho para vencer na vida. Não, se cria o filho para levar para o céu, para ir para o céu. Porque não adianta nada ele vencer nessa vida e for lá para baixo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Criador dos céus e da terra, e em Jesus